Purim Sameach, né? Um dia abençoado para sua vida. Na verdade, foi no pôr do sol, né? De ontem, que nós entramos na festa de Purim. Esse texto que tem tantas revelações. E lá no nosso canal Telegram e no WhatsApp eu postei para vocês os textos bíblicos do livro de Esther, né? Mas eu queria fazer um paralelo, né? Daquela época com hoje. O livro de Esther ele é mais do que um livro histórico, né? Ele é um livro profético, ele é um livro que o que ocorreu naquela época vai se repetir hoje. E um outro detalhe, irmãos, tá? Sobre o povo judeu, tá? O povo judeu nunca foi perseguido por cumprir a ordem de Deus, por fazer os mandamentos, etc e tal. Toda vez que o povo de Deus é esmagado, destruído, perseguido, é porque eles começam a querer se parecer com o mundo. E você lendo o livro de Esther, você consegue notar o quanto os judeus assimilaram a cultura persa. Você pega o nome de Esther, né? Esther, que o nome dela em hebraico é Hadassah e passa a se chamar Esther. Esther é uma variante persa do nome Ishtar, que é a deusa, né, babilônica. E o nome do seu primo, Mordecai, né, que é Mardoqueu, não é um nome dele, de fato, hebraico, né? O nome dele, Mordecai, vem de Marduk, deus Marduk também, da Babilônia. Nós sabemos disso por causa do primeiro-ministro, né, o chefe do exército babilônico, quando ele vai ameaçar o exército de Israel do rei Zedequias, né? O nome do comandante é Merodach Baladan. Agora não lembro se foi Zedequias. Mas acho que foi... Bom, ele ameaça Judá e o rei, junto com Yeshayahu, vão clamar ao Eterno. Então o nome do comandante, né, desse príncipe, esse comandante do exército babilônico, esse ministro era Merodach Baladan, Merodach ou Marduk também. Vem aí o nome Mordecai, é o nome dele que foi mudado para o deus Marduk. Mostra que o povo estava sob a influência destes deuses, dessa cultura. E apesar de serem judeus, inclusive Mordecai, né, Mardoqueu, ele era da linhagem benjaminita, ele era da tribo de Benjamim, igual o apóstolo Shaul HaShaliach, igual o apóstolo Paulo. E um detalhe, né, o Amã, que provavelmente ele é o conselheiro do rei lá no começo, o Memucan, né, o Memucan, que dá o conselho para o rei Assuero, ou Ahasverosh, que é para ele não ceder. Ele pediu para que a mulher, né, a Vasti, a rainha Vasti, desfilasse para os homens, só que segundo a tradição, ele queria que ela desfilasse nua, só com a coroa na cabeça, e ela não aceitou isso. E aí Memucan, ele vai e dá o conselho para o rei, para que o rei, né, expulse ela, tire ela do trono e coloque outra mulher no seu lugar, para que haja respeito na Pérsia para com os homens. E assim, se você for olhar, isso aí não trouxe respeito para os homens. É os mesmos conselhos. Esse conselheiro do rei, ele tem uma aparência de pureza, uma aparência de dignidade. O rei pediu um absurdo para a rainha, ela não aceitou, e aí fica parecendo que ela é a imoral. Ao mesmo tempo, quanta gente hoje não assimilou só o nome, né? Esther, se você for perceber, né, eu quero resumir bem, Esther, ela assimilou tanto a cultura persa, assim como ela também assimilou bem estar no cargo de rainha da Pérsia, que quando Mardoqueu vai até ela e fala: olha, você viu o édito que saiu? O decreto de Amã? Amã decretou que ele irá, com o selo do rei, ele irá destruir todos os judeus nas 127 províncias persas. E aí ele fala: fale com o rei. Mardoqueu vai e chega para Esther e fala: Esther, vai lá e fale com o rei.
para impedir essa situação. Fale para o rei e interceda pelo seu povo. Está falando para a mulher que era o cargo mais elevado, abaixo do rei. Por mais que as escrituras vai falar, Hamã era o primeiro-ministro. Abaixo do rei Ahasverosh, o homem que mandava em toda a Pérsia era Amã. Porém, ela era a mulher do rei. E era uma mulher amada. O rei amava Esther mesmo muito, estava apaixonado por ela. E ela vai e fala para Mardoqueu, sabendo daquilo, ela fala: eu não posso, porque é tradição, é um protocolo real, que se eu chegar na presença do rei sem ser chamada, ele vai me matar. Né? Eu posso até perder a minha vida. E aí, como assim? Como assim os protocolos reais agora te interessam? Né? Você vê Mardoqueu, ele chega para Esther e fala assim, olha, não pense você que só porque você está nesse cargo você vai se livrar, porque você também é uma de nós. Isso é bem claro nas escrituras. Mardoqueu fala para a rainha Esther, você acha que só porque você é rainha, está no trono, você vai escapar? Você é uma judia, você é uma de nós, tá bom? O decreto do rei é para que todos nós sejamos exterminados, você não vai escapar. Talvez, quem sabe, ele fala, talvez, quem sabe, Deus mesmo não te pôs aí, justamente para essa época, para proporcionar um livramento para nós. E fique tranquila, porque se você não o fizer, Deus levantará outro em seu lugar para fazer isso. Olha só que tremendo a fé do homem e como Esther, no momento onde está, olha, sai um decreto. O decreto do homem que manda na Pérsia, abaixo do rei, Amã, conseguiu do seu esposo, ele pagou o rei, porque Amã chega para o rei e fala, do meu dinheiro, eu prometo dar para cada homem que exterminar, dos homens que eu chamar, ele convocou homens para essa missão, para esse decreto, para executar essa obra, e ele fala, eu vou colocar para cada um deles 10.000 talentos de prata nos tesouros reais. Olha só, ele subornou o rei da Pérsia, ele pôs muito dinheiro do seu bolso na Pérsia para conseguir esse feito, para conseguir a aprovação do rei, para exterminar todo um povo. Isso só porque um único homem, que era Mardoqueu, não quis se prostrar diante dele. E as escrituras deixam claro, tá, irmãos? Mardoqueu não ficava publicamente afrontando Amã. As escrituras deixam claro que todos os judeus se curvavam, reconheciam Amã, que é um amalequita. Amã, ele é descendente do rei Agag, aquele mesmo que o rei Saul de Israel não matou por ordem de Deus por intermédio do profeta Samuel. Depois Samuel vai lá e mata ele. Só que nesse intervalo, enquanto ele está vivo, ele tem filhos. De Agag vem Hamdata, e de Hamdata vem, então, Ramã. E Ramã tem 10 filhos e uma filha mulher. E aí, ele não se curva. Ele é único. E aí essa linhagem que o próprio Deus, tá bom? Na tradução original, tá escrito que o Eterno fala, eu mesmo vou apagar a memória de Amaleque de sobre a terra. Deus odeia os amalequitas. Se tem um povo que o Eterno odeia, que você pode dizer, mas Deus odeia? Deus odeia. O povo de Amaleque, a linhagem amalequita, Deus odeia. E ele prometeu que enquanto esse mundo existir, se nascer um amalequita, ele vai exterminar, ele vai matar. É para matar, não deixa viver. E aí não tem jeito. O último, né, foi Amã, e fizeram isso com ele, inclusive com os 10 filhos. Só que Amã não ficava provocando ele. As escrituras mostram que foram falar para Amã, olha, o judeu Mordecai, ele não se curva para você. Aquilo inflamou a ira dele. Então tem pessoas que estão vigiando o seu modo, irmãos. Acredite mais, o seu modo de agir, a sua santidade, a sua pureza, por mais que você olhe para o lado e todo mundo está fazendo igual, você está sendo visto. O seu modo de vida está influenciando todas as partes. O bem, também as ações do mal contra você. Mas depois que ele toma conhecimento por terceiros, tá bom? Não foi ele afrontando Amã. Chega para Amã. Aí depois Amã vai confirmar, né? Ele passa e Amã
passa e Mardoqueu não se curva para ele, ele vê, poxa, esse homem, né? Aí ele falou assim, tudo ele exagera. Sabe, aquela pessoa que você comete um errinho com ela, em vez de ela ir lá e te, né, punir só você, não. O maligno começa a entrar, né? Difícil falar isso, mas a linhagem dele é tão perversa que a rainha Esther no banquete fala pro rei, né? Olha só, quando ele vai chegar pro rei, rei, se for, né, do teu agrado, me conceda, eu quero exterminar um povo. E eu vou tirar do meu bolso, eu vou pôr para cada homem 10.000 talentos de prata nos tesouros reais. É claro que alegra o rei. E ele fala assim, eu vou exterminar um povo que nos afronta. Eles não respeitam a cultura do rei, eles não respeitam as tradições, os protocolos e não se curvam perante nós. Então eu vou exterminar esse povo. E o rei vai lá e dá o selo para ele, fala, então, pode fazer, eu permito, tá aqui, porque ele foi comprado. Isso porque também Mardoqueu aconselhou Esther a não revelar sua linhagem judaica. E era costume, protocolo na Pérsia, é a lei dos medos e persas, mais dos medos. O rei medo-persa não pode voltar atrás na sua palavra. O que o rei falar, ele tem que cumprir. Se ele der um decreto e pôr seu anel de selar, ele não pode revogar a sua lei. Então, você pergunta, mas então como que se deu isso? Nenhum momento nas escrituras mostra o rei revogando o decreto de Hamã. Quando Esther chama o rei, né, primeiro, depois de Mardoqueu ir lá e falar para Esther, Esther ainda pensa nos protocolos. Ah, não, mas se eu for presença do rei, eu vou morrer. Mardoqueu, você tá louca, meu? Eles vão exterminar o nosso povo, você tá preocupado porque só você vai morrer. Eles vão exterminar todo o povo, todo o teu povo. E ainda que extermine todo o teu povo, Esther, e sobre só você, você não é suficiente para sustentar o nosso povo, a linhagem de Israel. Você está preocupada com o protocolo. E quanta gente está preocupado em agradar os protocolos deste mundo. Sendo que o plano do mal é te exterminar, o plano do mundo. Irmãos, eu lembro muito bem nesse texto do que o próprio Jesus falou para os discípulos. Leia o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 15, capítulo 16, em especial 15. O que o Senhor diz para os discípulos? Lembre, não é o servo maior que o seu Senhor, porque se eles me odiaram a mim, odiarão vocês também. Ele fala assim, o mundo me odeia, porque eu não sou do mundo. O mundo vos odeia porque vós não sois do mundo. Porque se vocês fossem do mundo, ele os amaria. Mas por causa que vocês não são do mundo, porque eu os escolhi e os tirei do mundo, ele vos odeia. Olha o que Yeshua está falando para mim e para você. Ei, o mundo odeia você. Para de querer se parecer com o mundo. Para de tentar assimilar a cultura do mundo, de aceitar as loucuras do mundo. O mundo te odeia. Se você tentar ser igual a eles, eles vão te odiar ainda mais. Eles odeiam a nós. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabem vós que a amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus? E que quem é amigo de Deus se faz inimigo do mundo? Olha, mas claro que isso não existe nas Escrituras. Né? Tiago é o líder dos apóstolos, é o líder depois que Yeshua sai. Quem é o líder total de toda a congregação judaica é Yaakov, Tiago. E ele está falando isso para mim e para você. Não se adulterem, não se corrompam com este mundo. Não adianta, o mundo não aceita a nós. Porque o Senhor Jesus nos comprou, nos separou. Mas ele fala, eu vos amo. Aquele que obedece às minhas palavras, e que permanece no meu amor, o amor do Pai também permanecerá nele. É isso que eu e você temos que buscar. E aí Esther recobra, né? ela lembra, não, esse é meu povo. Depois que Mardoqueu vai lá e dá uma chamada nela muito forte, e ela vai lá e arrisca a própria vida, e o rei, claro, a ama. O rei fala, diga, rainha Esther.
Pede-me o que quiseres e até metade do meu reino te darei. E ela fala, ó, eu quero convidar o senhor para o banquete, o senhor e Amã. E aí, claro, né, óbvio, a Amã achando que tá arrebentando no banquete, ela fala, olha, eu quero que o senhor, ela fala, olha, se o meu povo fosse só vendido como escravo, eu não iria importunar o rei com isso. Mas saiu um decreto aqui para destruir, exterminar o meu povo e a mim. Querem matar a mim e o meu povo. O rei na hora se enfurece e fala, quem é louco de fazer isso? E aí ela fala, o adversário e inimigo é Ramã. Ele fica chocado. Ele fala assim, porque ele fez um decreto de matar os judeus. E eu, meu rei, eu sou uma judia. Ela fala para ele, eu sou uma judia, eu também sou judia. Se exterminar o meu povo, o senhor vai ter que me matar também. Então ele está querendo me matar. Ela usou do sentimento do rei, né, do amor, da afeição dele por ela, e ela soube trabalhar bem as palavras e pôs a Amã numa situação terrível, porque a Amã também não sabia que ela era uma judia. Na hora a Amã cai na cama lá e pede misericórdia para ela, o rei volta e vê aquela cena, acha que ele tá tentando atacar a rainha, agora você tenta atacar a minha esposa na minha casa, comigo presente, e manda que ele seja morto, né? E aí um dos conselheiros do rei fala, olha, ele construiu uma forca para Mardoqueu, enforca ele, e foi o que foi feito. Então, irmãos, é uma festa tremenda. E existe uma profecia, né, que os rabinos vão ensinar nessa ali, porque a Esther, ela deixa uma profecia que se cumpriu em 1946, porque está escrito lá assim, no texto. Se não me engano, está no capítulo 9, capítulo 9 de Esther, onde ela fala, ela pede, depois que os 10 filhos, olha que coisa tremenda, depois que os 10 filhos de Ramã são mortos, ela pede para o rei Ahasverosh assim, o seguinte, meu rei, eu quero te pedir só mais uma coisa, que os 10 filhos, os 10 corpos dos filhos de Ramã sejam pendurados na forca. Ela fala, e que se cumpra amanhã o édito que foi feito hoje. Que amanhã aconteça o que foi feito hoje. Ela faz uma jogada de palavras tão tremenda e profética, porque ela fala assim, que conceda o rei. E ela não fala o rei Assuero, rei Ahasverosh. Ela fala que conceda o rei, que se faça amanhã conforme o édito de hoje, que pendure na forca os 10 corpos dos filhos de Amã. E o que mas como assim? Você já estava morto, para que fazer aquilo? Era profético, ela inclusive as palavras, ela fala, né, usando que amanhã, no porvir, se cumpra a mesma coisa que acontece hoje. E em 1946 foram condenados no tribunal de Nuremberg 11 nazistas, né? Um se suicida e 10 são pendurados numa forca, né? 10 são pendurados numa forca e o último a ser enforcado, quando dá aquela oportunidade de eles dizerem as últimas palavras, ele grita em voz alta no tribunal de Nuremberg, Festa de Purim 1946. Porque os nazistas estudaram a cultura judaica, eles conheciam a cultura judaica profundamente, inclusive o que aconteceu na Pérsia. Inclusive por quê, né? Porque os nazistas, da raça ariana, têm uma genética comum com os persas, com os iranianos, os povos iranianos ali daquela província. Então eles têm uma linhagem comum, né? Os arianos, que vocês vão entender depois estudando. Mas eu quero que você entenda que do mesmo jeito está hoje o povo de Deus. E ali aconteceu muita coisa, como por exemplo os judeus. O rei não revoga o decreto, mas o rei dá uma ordem que entregue armas para os judeus em todas as províncias para que eles se defendam. Os judeus naqueles dias mataram 75 mil homens.
Eles entravam numa cidade e matava 500, em outra matava 800, em outra matava 200, e era um massacre, e assim como nunca, se defendendo. Isso se defendendo é coisa impressionante. E as escrituras têm um termo em hebraico, não é, que diz que naquele tempo muitos se transformaram, ou muitos se fizeram de judeus. Daí até que surge, né, a cultura de fazer fantasia, de agora eu sou judeu. Perdão, irmãos, precisei dar um corte aqui, né? Mas esse termo é muito interessante, porque eles se fizeram de judeus. Muitos foram prosélitos, muitos se converteram ao judaísmo na Pérsia por conta do que ocorreu. E no lugar de Haman foi colocado Mardoqueu. Mardoqueu mandava em toda a Pérsia. Ele não era amado, tá? Mas ele foi uma bênção para o seu povo, mas ele não foi aceito como um grande líder na Pérsia, tá? E o túmulo dos dois está na Pérsia até os dias de hoje. Muitos judeus vão lá rezar, fazer as suas orações no túmulo que está no país do Irã hoje em dia. E aí é uma coisa tão espetacular, tão tremendo que aconteceu e profético, porque nós vamos ver isso de novo, entendeu? Não é um texto simplesmente histórico, aconteceu, passou. Não, vai se repetir. É algo que Deus fez uma mostra e que continua se cumprindo nos dias de hoje. Por isso eu desejo a vocês um Hag Purim Samer, como está escrito lá no final. O que é Purim? Purim é o dia que Deus dá descanso ao seu povo, de seus inimigos. O termo ali para viraram judeus é a única vez que aquilo acontece. Nunca mais as escrituras usam esse termo. Porque em Isaías o termo é usado unidos a Israel. Hoje eu e você nós não precisamos virar judeus para ser aceitos. Nós, por meio de Yeshua, nós somos juntados, unidos à casa de Israel e temos acesso e direito às mesmas heranças que ele do nosso Pai, Deus o Celestial, mas sem virar judeu, porque Deus não é o Deus só do judeu, ele é Deus de todos os povos e nos uniu. E o nosso pur, né, sorte, que a palavra pur é sorte, daí vem purim, sortes, foram lançadas sortes, e Yeshua é a nossa sorte. E ele nos dá descanso para sempre dos nossos inimigos. Que Deus abençoe a tua vida e um Hag Purim Sameach.